No dia 27 de julho de 1890, o pintor holandês Vincent van Gogh teria atirado em si mesmo logo depois de pintar sua última obra de arte, que foi Campo de Trigo com Corvos. As desordens mentais, o comportamento agressivo e violento dele o teria feito cometer suicídio. Ou não. Eu sou Clara e no vídeo de hoje eu vou te contar sobre a teoria em que diz que a morte de Van Gogh não foi um suicídio, mas sim um homicídio. A pronúncia pro nome do Vincent não é Van Gogh, como eu tô falando. É algo tipo Vincent van Gogh. Mas eu vou falar Van Gogh porque é mais fácil e eu não sei falar holandês. Mas antes de saber sobre a morte dele, a gente precisa estar familiarizado com a vida dele enquanto vivo. E é por isso que agora eu vou contar um pouquinho da história dele pra vocês. Bom, Vincent van Gogh nasceu no dia 13 de março de 1853. Ele era o mais velho entre 6 irmãos, e um desses 6 irmãos se chamava Theo, ou Tio. Provavelmente eu não vou saber a maioria dos nomes aqui, então eu vou deixar escrito em algum lugar da tela. O Tio, ou Theo, era o seu melhor amigo, e ele continuou sendo seu melhor amigo durante toda a vida do Van Gogh. Na adolescência, por volta dos 16 anos de idade, o Van Gogh trabalhou na galeria de artes do seu tio, que ficava situada em Paris. Ele também morou em Londres e em outros lugares da Europa. Depois de ser demitido com 23 anos de idade, ele passou 5 anos vagando pela Europa, só arrumando bicos por aí. E a família dele começou a ficar preocupada com ele, então resolveu acolher ele. E o irmão também, preocupado com a saúde mental e com tudo que ele estava passando, resolveu começar a ajudar ele financeiramente, mandando dinheiro e tal. E foi aos 28 anos de idade que o Van Gogh pegou pela primeira vez o pincel na mão para pintar. Então, eu acho que o Van Gogh ele foi um pintor que começou bem tarde, em comparação a muitos outros pintores que começaram a pintar com 6 anos de idade. Ou seja, nunca é tarde pra gente começar a fazer qualquer coisa que a gente tenha vontade. E aí, nessa época, ele pintava os quadros e mandava o quadro pra Paris pro seu irmão Theo tentar vender. Só que naquela época ninguém se interessava pelos quadros dele, tanto que em vida o Van Gogh vendeu apenas um quadro. O Van Gogh vendeu só um quadro em vida. Então o Van Gogh começou a viajar pela Europa e foi nessa época que ele desenvolveu aquela técnica que todo mundo conhece, que é a do pincel bem marcado com tracinhos. É a técnica que todo mundo conhece ele hoje em dia, por essa técnica. E em 1888, ele cortou um pedaço da própria orelha para enviar para sua amante. Ele se internou num hospital psiquiátrico, onde pintou várias de suas pinturas mais famosas, como por exemplo A Noite Estrelada, que foi pintada a partir da janela do quarto dele. Eu tenho uma releitura da Noite Estrelada, eu vou mostrar, peraí. Essa é a minha mini releitura da Noite Estrelada, muito mal feita por sinal, mas eu tentei, e de baixo eu não posso mostrar, mas olha que bonitinha a cara dela. Bom, continuando, o Vincent chegou a produzir mais de 150 quadros no período em que estava internado. E certo dia, ele resolveu beber solvente e tinta porque... não sei porquê, mas aí o médico interpretou isso como uma tentativa de suicídio. E provavelmente é disso aí que vem aquela teoria maluca de que Van Gogh comia tinta amarela para se sentir mais feliz, que é um mito, ele não comia tinta amarela para se sentir mais feliz. Quando Van Gogh saiu da cidade, ele se mudou para uma cidade próxima de Paris. Na mesma época, o Theo se casou, teve filhos e saiu do emprego. Ele resolveu começar o seu próprio negócio. E aí Van Gogh ficou muito preocupado, com medo que fosse um peso nas costas do irmão, já que agora ele estava sem emprego, que ele tinha que manter uma família. E foi no dia 27 de julho de 1990 que Van Gogh saiu da pousada em que ele estava de tarde com seu cavalete e seu material de pintura e voltou só de noite com sua camisa inteira abotoada, mesmo que fosse uma noite muito quente. E ele voltou segurando a barriga, sabe? E aí o dono da pousada achou muito estranho, então foi até o quarto dele ver o que tinha acontecido. E quando ele chegou lá, o Vincent estava com um ferimento muito feio perto da costela, na barriga, e quando ele perguntou o que tinha acontecido, o Vincent só disse que tinha se machucado. O Theo chegou no dia seguinte e ele ficou junto com o Vincent nos próximos 2 dias, que foi só aí que ele morreu. No leito de morte, o Van Gogh disse pro Theo que era daquela forma que ele queria morrer. A história oficial conta que o Vincent saiu naquela noite, foi pro campo de trigo, atirou em si mesmo da barriga e aí ele desmaiou. E um tempo depois ele acordou, tentou procurar a arma para terminar o que ele começou, só que ele não encontrou a arma, então ele voltou pra pousada. Tanto que quando isso aconteceu, ele falou pro Theo
céu que não era pra eles tentarem acusar ninguém, porque era ele mesmo que tinha tentado aquilo. Não era pra eles colocarem a culpa em ninguém, que ele não queria ver ninguém prejudicado por isso. E no depoimento pra polícia, quando perguntaram se ele queria se matar, ele respondeu sim, eu acho que sim. Apesar de ele mesmo ter dito que ele queria se matar, existem várias partes muito mal contadas nessa história. Como, por exemplo, quem tenta se matar com um tiro na barriga. E outra coisa estranha é que a bala não atravessou o corpo dele. Quando é um tiro de perto, o que se esperava era que a bala atravessasse, né? Eu acho. É estranho que ele não conseguiu achar a arma depois. Tipo, é estranho que ele não conseguiu achar a arma depois. E outras pessoas também foram procurar a arma. Tanto a arma quanto o material de pintura dele, tudo sumiu, entendeu? Tudo sumiu do lugar, não ficou mais nada, só ficou ele. Ou seja, ele atirou nele mesmo, ele desmaiou e tudo sumiu. Não faz sentido, alguém teria tirado, mas quem tirou? E por que a pessoa não falou nada depois? Porque ele sairia com todo o material de pintura dele se a intenção dele não era se matar. E também não teve nenhuma carta de despedida nem nada que indicasse que ele estivesse querendo fazer isso. Pelo contrário, tudo indicava que ele estava bem. E sim, eu entendo que muitas pessoas não dão a entender quando vão fazer algo desse tipo, mas ele afirmava com todas as palavras que ele estava ótimo, que ele estava se sentindo muito bem. E agora a gente vai pra teoria. Bom, o Vincent, ele não era uma pessoa muito popular na cidade. Na verdade, ele era uma pessoa bem estranha, digamos assim. Ele era excêntrico, ele vivia de cabelo bagunçado, roupas amassadas e ele não tinha um pedaço da orelha. Mas ninguém era pior com ele do que os adolescentes da cidade. Eles viviam fazendo bullying com o Vincent. Eles pagavam drink pro Vincent só pra ganhar a confiança dele e depois fazer umas brincadeirinhas de mau gosto. Eles já tinham colocado sal no café dele e até uma cobra dentro do material de pintura dele. Um desses garotos se chamava René e ele também tinha um irmão que se chamava Gaston. O Gaston adorava o Vincent. O Gaston gostava de ouvir as histórias de pintura, gostava de ver as pinturas e era muito legal com ele. Já o René não. O René gostava de pescar, gostava de caçar e ele não gostava nadinha do Vincent. O René recentemente tinha ido ao show do Buffalo Bill. Não sei falar também, mas tá escrito aqui em algum lugar. E aí ele voltou desse show num look todo trabalhado de cowboy e até com uma arma. Então o Vincent começou a zoar ele, chamando ele de Buffalo Bill, que é tipo uma forma bem mais holandês de chamar Buffalo Bill, que no caso eu não sei falar nem a forma holandês e nem a forma inglês, ou seja, você ignora e finge que eu falei certo. E isso começou a deixar o menino muito irritado. A teoria diz que naquela noite os meninos se encontraram e eles tiveram uma discussão com o Van Gogh e acidentalmente eles atiraram no Van Gogh. Só que o Van Gogh queria cobertar os meninos, ele não queria que acontecesse nada de ruim, sabe? Ele queria encobrir aquilo que tinha acontecido. E então ele só voltou pra pousada como se ele mesmo tivesse tirado nele. E aí os meninos assustados foram lá e tiraram todo o material de pintura do Van Gogh do local, entendeu? Com medo de que alguém descobrisse ou de que acontecesse alguma coisa. Inclusive, existem outras testemunhas que dizem que não viram Van Gogh indo em direção aos campos de trigos, mas sim que viram ele indo em outra direção, que era perto de um lago onde o René costumava pescar. E também era muito mais perto da pousada, ou seja, ficaria muito mais fácil do Vincent voltar andando logo depois de tomar um tiro. E outra coisa pra sustentar essa teoria é que os meninos saíram da cidade logo depois da morte do Van Gogh. Quando eles voltaram, tipo, quase uma década depois, e foi perguntado sobre a arma, o René disse que o Van Gogh teria roubado dele pra fazer isso. E em 1930, quando as obras do Van Gogh começaram a ficar mais populares, um historiador foi até a cidade dele e as pessoas de lá disseram que sabiam que os meninos tinham atirado nele, mas que o Van Gogh não contou nada, com medo dos meninos serem acusados de homicídio. Mas essa teoria acabou se perdendo depois de um monte de história, filmes, livros que retrataram Van Gogh como um artista que sofria de desordens mentais. Inclusive, eu tenho um filme muito bom pra recomendar pra vocês, que é o filme Com Amor, Van Gogh. Eu assisti e é sério, é um filme maravilhoso. Inclusive, eu chorei no filme e eu não sou de chorar em filme. E ele é feito inteiro, assim, como se fosse uma pintura. E é muito bom, é sério, assistam. Enfim, é óbvio que existem também teorias que dizem que Van Gogh realmente cometeu suicídio, até porque as pessoas mais próximas dele acreditaram nisso. Mas é óbvio que também existem teorias que dizem que ele realmente se suicidou. Tanto que o irmão mais próximo dele, o médico, acreditavam que ele tinha se suicidado. E eram pessoas que viviam com ele, que entendiam ele. E aí, bem recentemente mesmo, em julho de 2019, foi leiloado um revólver que disseram que foi o revólver que matou Vincent Van Gogh. Porém, a gente não sabe se realmente é, né? Mas enfim, essa aí foi a teoria de hoje. E eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha sido interessante, porque pra mim foi muito interessante quando eu comecei a fazer essa pesquisa. Porque eu amo de coração Van Gogh. Sério, eu amo mesmo.
E se vocês gostarem, eu posso procurar outras histórias também, porque pra mim é algo muito legal. Mesmo que eu tenha escrito, tipo, 3 páginas de roteiro, foi muito legal escrever. Se você gostou do vídeo, por favor, dá uma curtida, se inscreve no canal, que eu espero poder fazer mais vídeos desse, ou vídeos diferentes. Se você não gostou tanto desse vídeo, pode ver os outros vídeos, que no caso só tem 2, mas vai que, né? E é isso aí, deixa um comentário legal. E eu acho que é só isso, um beijo.